A parada é a seguinte: 7 jogadores com síndrome de protagonista. Aquele cara que ele acha que ele é o Pelé. É ele que o Pelé é pau a pau e tal. O jogador que se acha dentro de campo. Vamos ver aqui. Vem comigo. Esse é o Mateuzinho. Às vezes ele tem uma enorme síndrome de protagonista. Existem Meteu a 3 dancinha tipos do de Paquetá. jogadores. Os comuns, os O comum, o cara me mete um Léo Pelé. Não é que é comum. Se o Léo Pelé fosse comum, tava bom. O problema dele é não ser comum. protagonistas e o síndrome de protagonista. Ser protagonista do futebol nada mais é que você ser um jogador de nível suficiente para que todos tenham medo ou respeito por enfrentar aquele time só por causa de um jogador específico. Ou esse jogador é muito desequilibrante na sua posição. Uma prova disso é o Yuri Alberto. Você chega lá na Alemanha com a Yuri Alberto. Nem sempre o Yuri Alberto é brilhante, nem sempre ele destrói todo o jogo, mas ele é protagonista, irmão. Sempre que o O protagonista que o povo queria. Enfim, protagonista nada mais é que o jogador que, mano, ele é o destaque. Ele é quem mais vai ser falado. Se ele jogar bem, vai todo mundo falar que ele jogou bem. Se ele jogar mal, vai todo mundo falar que ele jogou mal. Às vezes o protagonista de um time, ele não tá dentro de campo. O Diniz hoje, ele é o cara mais falado do Vasco, por exemplo. Por exemplo, você vê até lá no meu canal. Toda vez que eu posto vídeo, as thumbs tem, tipo, 2 ou 3 versões, tá ligado? Então, sei lá, uma vai ter o Diniz, a outra vai ter uma foto do Coutinho, a outra vai ter, sei lá, uma foto do Brenner. E aí o YouTube deixa como thumb definitiva a que mais gerou clique. Quase sempre é Diniz. Quase sempre. Então, isso seria o protagonista. Corinthians precisa, ele tá lá, sempre faz um gol importante, sempre tá decidindo grandes jogos. E a gente tem outros jogadores aqui no Brasil. O Hulk no Galo, pô, de 2021 pra cá, querendo ou não, mesmo que ele tenha dado uma caída, é protagonista. Arrascaeta no Flamengo, Memphis Depay no Corinthians, o Alan Patrick no começo da temporada passada no Internacional tava sendo protagonista. E lá fora a gente tem o Yamal, Vinícius Júnior, o Mbappé, que obviamente esses caras não forçam pra ser protagonista, eles simplesmente são. O cara vai jogar e todas as câmeras estão focadas nele porque todo mundo quer saber dele, todo mundo quer saber a reação e sabe que o cara pode destruir a qualquer momento. Agora, quando o jogador não é tão Eu já ia falar, a primeira vez que eu vejo o Victorano fazendo um vídeo sem boné. Aí ele tá com o boné. desequilibrante e claramente o jogador força pra tá aparecendo na mídia ou pra se destacar ali no momento do jogo, aí rende momentos como esse aqui. Cria um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas, todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. E é isso que nós vamos ver Aqueles vídeos de IA do Fabrício Bruno. Fabrício, você é o Beckenbauer? Eu. Você é o Maldini? Eu. Você, eu. hoje, jogadores com síndrome de protagonista. 99% aqui foi escolhido por vocês. Eu pedi sugestão lá no meu... Pô, o Victorando, que é um cara que é muito esperto pra pegar esses assuntos em alta, ele não ter feito, sei lá, um vídeo de jogadores sabor craque, é uma loucura. Vitor, deixa eu passar isso aqui. Alguém manda mensagem pra ele. Instagram, vocês mandaram. Agora, tipo assim, o meme já tá meio que caindo, tá ligado? Mas ele não ter feito uma dessa, bobeou, dormiu. Vitor, para mais dicas, entre em contato. Alguns jogadores aí que vocês consideram que tem síndrome de protagonista. E antes do vídeo começar, já se inscreve agora aqui no canal, meu parceiro. E no final Já do vídeo, estou se você inscrito. não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Então se inscreve agora no canal e vamos pro vídeo. Mateuzinho. Sem dúvidas, esse foi um dos nomes que eu mais recebi aqui e você vai entender o porquê. Obviamente, a provocação faz boné. parte do futebol e tem que ter. O torcedor corintiano tá me vendo e falou, pô, o cara não gosta... Mano, eu sou a Pô, ele nem é calvo, tá ligado? Ele tem cabelo pra caramba. favor da provocação o tempo todo. Mas o Mateuzinho, às vezes, tenta forçar, farmar uma aura de uma maneira que não há necessidade. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui pra vocês e que foi mais enviado é o exemplo do último vídeo aí, que é ele provocando o Arroio, né? O Arroio dá aquela provocada Pô, tem um mais recente. A Supercopa do Brasil, ele mete a dancinha do Paquetá. Vamos ver se ele mostra isso aqui. E se não mostrar, eu tento caçar o vídeo pra quem não viu. nele. E no fim do jogo, o Mateuzinho veio e faz isso aqui, ó. Posso falar? Eu acho que o Mateuzinho, ele foi um cara que sempre foi muito criticado. E aí a resposta dele é meter isso aqui. O Mateuzinho, tipo assim, ele foi bem escorraçado no Flamengo. Ele saiu meio mal lá e tal. O pessoal gostava de falar dele. E aí acontece... É meio que o efeito Juninho Manela, tá ligado? Todo mundo gosta de falar mal do cara. E aí ele vai lá e gosta de ser o cara que provoca também. E aí você pode meio que discutir o que veio primeiro. Se a pessoa fala mal porque ele já era chato. Ou se ele é chato porque a pessoa fala mal. Existe essa discussão. Mas eu acho que ele apanhou bastante no Flamengo. E aí agora gosta meio que de devolver essa parada. É o cara que não tem problema em ser desgostado. O cara não vê... Sabe, tem gente que quer ser querido por todo mundo e tem gente que não liga pra isso. Aí se tu vê os comentários, é isso aqui, ó. Ele no mundinho dele. Aí o comentário do João, ó. Esse cara não jogou nada. É isso que faz o Mateuzinho parecer que tá forçando
forçando pra ser protagonista. Por quê, rapaziada? Geralmente não é que não pode haver provocação, pode haver provocação, só que depende de quem vem. Se é o Yuri Alberto que meteu o gol provocando, se é o Hugo Souza que pegou o pênalti do Gabigol nesse jogo contra o Cruzeiro provocando, ninguém tava falando isso, porque o cara tá com moral pra fazer isso. Só que Mas às vezes é o estilo do cara. Igual, lá na final da Copa do Brasil ano passado, teve um cara do banco de reservas do Vasco que me chamou atenção, porque assim, cara, cada ser humano é de um jeito, né? Normal. Então tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais extrovertida. Me chamou a atenção que o Fusato, goleiro reserva, apesar de estar longe de ser um líder do Vasco, ele era o cara que toda hora levantava do banco pra ir lá reclamar com o juiz, sabe, ele era o cara que fazia cena. Sabe, um maluco que fica reclamando, que sai do banco, que grita ali com o quarto árbitro e tal. O Fusato, goleiro reserva, que ninguém liga, todo mundo desgosta do Fusato, mas ele é esse cara. Aí você pensa um cara desse que, sendo um reserva, daqueles que ninguém nem liga pra ele, que na verdade quem fala sobre ele já não gosta, imagina esse cara sendo titular de um Corinthians campeão de algum título. Os caras iam ser insuportável, pô. Porque é o jeito da pessoa. geralmente o Mateuzinho, ele passa apagado nos jogos. Aí, esse é só o primeiro vídeo de exemplo. Vamos pro outro vídeo aqui, ó, que a treta tá aqui, ó. A treta continua. O Mateuzinho continuou provocando o Arroio, mesmo o Arroio não tendo mais dado moral pra ele, mano. Acho justo. Acho justo. É isso aí mesmo, provoca. Agora, quando perder também, tem que aguentar a provocação. Não pode reclamar também, não. Mas, assim, desde que não reclame de volta, justo. Aí o Gustoso dá uma risada aqui. Aí você pode ver o KN aqui, ó. Meu Deus, que negócio vergonhoso. Isso porque era contra o Cruzeiro. Aí depois você vai falar, pô, tá exagerando. Beleza, vamos lá. Depois o Mateuzinho venceu um jogo contra o Vasco. E aí ele saiu metendo essa dança aqui e provocando a torcida do Vasco. Então por que é síndrome de protagonista, rapaziada? Porque ninguém provoca o Mateuzinho. Isso é uma prova de que ele não é protagonista. Por exemplo, quando você quer atingir o Galo, você fala do Hulk. Na época do Flamengo, que tinha o Gabigol, quando você queria atingir o Flamengo, você falava do Gabigol. Quando você quer atingir o Palmeiras, por exemplo, você vai falar do Abel. Só que a última opção, quando você quer atingir o Corinthians, é falar do Mateuzinho. E ele fica provocando todo mundo, tá ligado? E uma prova disso é que depois que ele faz essas coisas aqui, ninguém mais fala sobre o Mateuzinho, entende? Então é uma prova de que ele tá forçando ser protagonista, mano. Aqui no Rio, nunca perdi pro Vasco, caralho! Aqui no Rio eu nunca perdi pro Vasco. Mas a torcida do Vasco não liga pro Mateuzinho. Pegou a visão, rapaziada? Então, ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém vai pra uma partida falando, caramba, mano, tomara que o Mateuzinho não esteja bem hoje, que ele vai desequilibrar. Não. E nessas partidas aqui, ele também não fez nada pra se destacar. Então ele fica só tentando forçar, tá ligado? Eu nunca perdi pro Vasco, não pode! É tipo assim, tá, e quem é você? Agora, uma parada aqui, tá? Que eu já vi gente falando e eu queria dar um contraponto. Eu vejo, às vezes, jogador ganhando campeonato pequeno, tipo, o cara ganhou o Paulistão. Eu vejo gente falar, nossa, o cara ganhou o Paulistão e tá se achando. Pô, mano, assim, na vida real, no dia a dia, tem sempre aquele cara que, tipo assim, trabalha, sei lá, de repositor no Atacadão. E o cara tá postando story lá falando que essa mina é interesseira, tá querendo meu dinheiro e tal. E, tipo assim, o cara tem um trabalho normal. Não que seja um problema, mas é um trabalho normal. Mano, é esse tipo de pessoa que, se fosse jogador, ia estar ostentando um Paulistão igual a Copa do Mundo. Tipo assim, tem gente que tem um trabalho mal normal e tá meio que falando, porque as interesseiras quer o meu dinheiro e tal. Mano, um cara que ganhou um Paulistão jogando na porra de um Corinthians, esse cara não pode meio que dar uma ostentada? Tipo, não é natural que ele faça isso? Tá ligado? Pô, Mateuzinho tá de sacanagem, mano. E tu pode ver que ele não pode ver a câmera, que ele vai atrás da câmera, irmão. Tem um vídeo gosta. aqui, ó, que comprova isso, quer ver? Esse aqui, ó. Ele vem pra cá e sabe que tá sendo filmado. Ele vai olhar pra câmera pra forçar, tá ligado? Caralho, mas esse cismou com Arroio, hein? Meu Deus do céu. Aí, ó. Ele olha pra câmera. Você pode ver que o próprio mano aqui, ó, faz também, só que... Caralho, mano, aqui. Boa, Raniel, tá com moral, ninguém nem sabe o seu nome. que não é forçado igual o Mateuzinho, ó. O cara faz ali e para. O Mateuzinho não para, mano. Ó. Gosto. Ele realmente quer forçar pra ser protagonista. Isso tudo começou, né, rapaziada? Naquele vídeo lá, primeiro o Mateuzinho provocou a torcida do Flamengo, falando que no jogo de volta lá da Copa do Brasil 2024 era pra se esperar um clima hostil. E aí depois o próprio Wesley vai lá e responde ele. Vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. Esse clima hostil a gente gosta, esse a gente Mijada. Nossa, mijada histórica isso aqui. gosta. Classificado, vambora, pô, você é Flamengo, caralho. Aí ele fez essa parada do Arroio aí, de ficar fazendo essa parada. E agora, por último, ele fez a provocação pro Lucas Paquetá.
Perfeito. Ele colocou no vídeo. Não vou ter que caçar, não. Obrigado. Meter naquela dança, né? Mateuzinho aqui brincando com a torcida. Sacaneando o Paquetá. Mateus. É foda que o Arroio ainda tinha uma tretinha ali e tal. O Paquetá nem tem nada. Ele só tá provocando de graça mesmo, tá ligado? Aí você pode ver que ele tá sozinho ali. Não tem mais nenhum jogador Sempre o ruim, né? ao lado dele. E o próprio torcedor do Flamengo, ninguém tem rivalidade com o Mateuzinho. Então não é o problema, não é a provocação, você entendeu, rapaziada? Se fosse qualquer outro jogador provocando, não ia ficar com o clima de querer forçar a ser protagonista. Por exemplo, o Yuri Alberto meteu o golaço dando chapéu no goleiro. Mano, se ele provoca, ele tava ali, ó, na moral. Se é o Hugo Neneca, sei lá, qualquer outro Depay. Se é o Garro, por exemplo, que tem muito protagonismo ali no Corinthians, ninguém liga. Só que o Mateuzinho, irmão, é um cara que ninguém liga pra... Ninguém liga, tá? O foda é o cara pior do time que ganha a torcida fazendo graça. Quer ganhar a torcida fazendo graça. E ele fica provocando. E ninguém mais fala dele depois que ele faz essas coisas aqui, irmão. Então, realmente... Ó, o comentário. Sempre o ruim, né? Aqui, ó, Carioca. O foda é o cara pior do time que quer ganhar a torcida fazendo graça. Pois é, porque com o futebol ele não tá ganhando a torcida. Isso que o Ronaldo... Até porque dificilmente o lateral, né, é o centro das atenções de um Claudinho time. fala, rapaziada, o cara que é bom, ele não precisa gravar stories, ele não precisa fazer média com a torcida, porque ele vai lá e faz gol, ele vai lá desequilibra, a torcida já ama o cara por isso. Exemplo, né, um cara super tranquilo que a torcida ama, o Arrascaeta, pô. O Arrascaeta é um cara que não provoca, tá ligado? Ele não provoca, todos os adversários gostam dele e ele é respeitado por todas as torcidas. O próprio Yuri Alberto, mano, do Corinthians, é um cara que é da hora pra caramba e... É, mas é um perfil de bom moço. Tem cara que, como eu falei lá, tem gente que gosta de ser gostado por todos, né? Um perfil de ser bom moço e tal, de não provocar quase nunca. Quem tem raiva do cara, mas todo mundo sabe que ele é protagonista. Mateuzinho tá de sacanagem, irmão. Mas vamos pro próximo, né? Quem mais? Fabrício Bruno. O outro jogador muito enviado por vocês pra mim na minha DM foi ele, Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ganhou fama de protagonista por causa das suas entrevistas, né? Mas a primeira entrevista que viralizou aí do Fabrício Bruno foi essa aqui, ó, ele falando que desafiava qualquer jogador na velocidade. Cria um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas... Todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. Isso já... O Fabrício Bruno não corre mais com o Andrés Gomes do Vasco, mas nunca. Mas nunca. Até porque, meu Deus do céu, o Andrés Gomes, se ele fizesse o resto do futebol igual ele corre, ele era o Pelé. Porque o que ele corre é foi brincadeira. suficiente pra sempre que o Fabrício Bruno errasse ou falhasse qualquer coisa, né, rapaziada? Todo pessoal mundo cobrar. ia pegar essa parada dele e falar, pô, irmão, tu não é o brabo? Porque se você fala que você é muito bom, você tem que ficar sustentando isso o tempo todo. E nem sempre dá, né? Nem Messi, Cristiano Ronaldo conseguiu sustentar isso todos os jogos da partida. Um joguinho ou outro ali, eles eram um pouco abaixo. Imagina Normal. um ser humano normal, né, irmão? E aí o Fabrício Bruno começou a ser perseguido. Depois teve aquele lance que o Neymar bagunçou com ele, ó, que tá aparecendo aí. O pessoal começou a fazer Nossa, ficou sem saber o rumo de casa. seguido, depois teve aquele lance que o Neymar bagunçou com ele, ó, que tá aparecendo aí, o pessoal começou a fazer edit desse lance, né, do Fabrício Bruno. É o que eu já falei, tipo, o Neymar deixa ele no chão. O pior é que o Neymar é tão gênio que depois de deixar ele no chão, o Neymar vai lá e dá mais um drible. Então ele cai olhando pro Neymar, aí vai ter um momento que ele desconecta, ele para de olhar pra focar em forçar pra levantar rápido, só que o Neymar corta de novo. Aí ele fica na merda. Sendo Ó, rabiscado. ele corta o contato visual pra poder levantar mais rápido, né? Então ele foca na levantada dele, só que o Neymar tá cortando enquanto isso, porque o Neymar é 2 passos à frente. Pelo Neymar. Aí ele levanta, cadê o Neymar? Ele levanta assim, ó. Depois teve o lance da renovação no Flamengo, que ele meio que negou ali e jogar na Europa e tal. E por último, né, rapaziada, teve esse vídeo aqui que começou a viralizar, mano. É o Diá? É o Diá. Ou Van Dijk? Igual. Igual. Fabrício Bruno ou Maldinho? Fabrício Bruno. Eu não posso deixar rolando muito tempo esse vídeo aqui A por causa de música. direitos autorais. Mas esse vídeo, rapaziada, claramente não é real, mano. As pessoas acreditam achando que o Fabrício Bruno falou isso, mas isso aqui é IA. Não é que seja IA o que ele tá falando. É IA Eu acho que a voz do cara perguntando. as perguntas do repórter, mano. Não é que seja IA a pergunta do repórter, né? É que os caras trocou o nome dos jogadores. E tá aqui, ó, a entrevista real, mano. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Igual. Victorando também informação, hein? Ele foi atrás do vídeo original. Eu nunca tinha visto o original. Fabrício Bruno ou Gustavo Gomes? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Uma perna do caramba, né?
A fungada que me pega, irmão. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Igual. Fabrício Bruno ou Gustavo Gomes? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Só que, pô, Fabrício, carreira do Gustavo Gomes aí é bem maior, né, irmão? Então, até aqui pra tudo. O Palmeiras na final da Libertadores não jogou nada. O Gustavo jogou. O Gustavo Gomes talvez tenha sido o melhor em campo daquele dia. Não farmou protagonismo, não. Eu acho que o Fabrício Bruno tem um grande ego. Eu acho isso. Ele é um cara que tem um ego elevado. Só que eu não acho que ele é um cara que tenta ser protagonista igual o Mateuzinho, tá ligado? Eu acho que ele só tem um ego elevado, as pessoas perguntam e ele fala o que ele pensa. O Fabrício Bruno, pra você, entra como síndrome de protagonista ou não? Mas se pá que ele falar que é melhor que o Gustavo Gomes, né, mano? Fabrício Bruno ou Arboleda? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Van Dijk? Fabrício Bruno. Igual. Enfim, rapaziada, não sei. Comenta aí. Quem mais? Wallace e... O Wallace, ele entrou numa ego trip ali naquele começo dele no Flamengo. Até que veio aquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele perdeu o pênalti e aí todo o ego meio que caiu pro chão. Mas até então ele tava se achando Lamine Yamal. Porra, ele tava se achando Cristiano Ronaldo. Ele tava se achando Messi. Mais um jogador aqui enviado pra mim foi o Wallace Ian, né, rapaziada? Que a galera começou a dizer que sim, ele tem muita síndrome de protagonista. E eu até que concordo em certo ponto, né, rapaziada? Primeiro que o Wallace Ian já sobe ali da base do Flamengo e ele já demonstra ter personalidade e tal, e ninguém falava que ele queria ser protagonista. Mas a primeira demonstração dele aí foi no jogo contra o Galo, arrumou treta com todo mundo, brigou lá com o Lianco, bateu boca, O Lianco é outro que gosta de aparecer, né? O Lianco, ele vê um holofote, ele, opa, aponta aqui pra mim. O Lianco gosta. Depois brigou com o Hulk. Aí ele solta a seguinte frase pro time do Atlético: eu tô recebendo em dia, e vocês? Caraca, mas os caras rabiscam, os caras brincam muito, mano. Já é uma fala bem soberba, né, rapaziada? O Hulk ficou louco, foi lá no Felipe Luiz, falou: ô, Felipe Luiz, controla esse moleque aí, tem que aprender a respeitar e tal. Mas não foi por isso que o Wallace Ian começou a ter fama de protagonista. Depois, ele foi lá e provocou a torcida do Red Bull Bragantino. Depois do jogo E acabou indo pra lá. contra o Red Bull Bragantino, ele foi lá e ficou batendo boca com a torcida. E até o Jorginho teve que ir lá e tirar ele, porque ele tava, provocando a torcida dos caras. Pro torcedor flamenguista, já soa como uma parada meio nada a ver, porque, por que tu quer ficar provocando o Red Bull Bragantino, tá ligado? Nem é um rival de estado do Flamengo, um time... Ele não foi sim. Ele tava com a negociação encaminhada, aí melou, aí encaminhou de novo. Ele tá indo. que vem sendo um rival disputando títulos com o seu time, então ficou meio nada a ver. Depois, o Wallace Ian conseguiu... Esse gramado aqui é brincadeira, né? Aqui o gramado é cinza, aí nesse canto aqui o gramado é verde. Muito bonito. ser expulso, entrando depois de 4, 5 minutos em campo, o maluco foi expulso, prejudicando absurdamente o Flamengo. E aí, rapaziada, o clima do Wallace Ian, ele já ficou com aquela marra, aquela soberba toda, perdeu o pênalti contra o Atlético Mineiro, chutou lá na lua. E aí depois teve esse vídeo que ele meio que vai jogar de novo, antes de ser vendido do Flamengo, ele vai jogar com o Sub-20, né, mano? E aí ele solta esse vídeo aqui, ó, torcida filma ele falando: eu dou minha vida dentro de campo, o atacante lá não faz nada, queimando o cara do próprio time. Eu deixo a minha vida dentro de campo. Wallace, tu é nosso, tu é nosso, tu é nosso. Ô Wallace, me dá... Ó o cara, o Wallace, tu é nosso. E aqui tem os comentários, né, mano? Felizmente... Assim, comentando um pouquinho mais tarde, os comentários, já foi tarde. Comentando um pouquinho mais sério, um pouco de personalidade é legal. O jogador que ele não tá nem aí pra chamar atenção, tipo, do ponto de vista positivo, sabe? Ele atrai o holofote, ele não tem medo. Mas no caso dele aqui, ele tá meio que passando do ponto que ele é o cara que dá cotovelada e é expulso, ele é o cara que, sei lá, coloca o companheiro de time na fogueira, aí já não é legal. Depois do pênalti perdido contra o Atlético, o rendimento caiu muito. Já foi tarde. Caralho, o maluco ali no comentário, demônio que só me deu raiva. Então, rapaziada, o Wallace ficou com essa fama aí de querer farmar ego, né? Farmar aura, de querer ser protagonista, principalmente depois dos TikTokinhos que ele fica lançando também, metendo dança, mesmo depois de ter sido expulso e tal. Então, não sei, pra você, o Wallace Ian quer ser protagonista ou não? Quer. Cucurella. O Cucurella é um cara bem provocador dentro de campo. A última treta agora dele foi recente, que ele provocou a Adama Traoré. A Adama Traoré foi lá e jogou ele lá na casa do caramba, mó treta. Mas, rapaziada, a fama de protagonista do Cucurella veio pela sua personalidade. O Lianco não tá nesse vídeo, é um erro. Mas principalmente depois desse vídeo aí, que ele tava cantando a música Cucurella secou a varela, depois de ganhar a Eurocopa, né, mano?
Na música ele fala do Haaland, aí o próprio Haaland deu uma entrevista depois falando, pô, esse cara um mês atrás tava pedindo a minha camisa, agora ele tá cantando aí de que o Haaland treme pra gente, só que tipo assim, o Haaland falou, esse cara é uma piada, porque eu nem ligo pra ele. Então o grande ponto desses caras, rapaziada, é que eles não são protagonistas fora da provocação, você entende isso? Por isso que os caras ficam com a queimado, pô, porque se é um cara que vai lá, fala e faz, tipo o Romário fala e É o Gabigol, exemplo mais recente. faz. Esses caras só falam. Aí você pega, tipo, o Mateuzinho. Pô, o Mateuzinho, irmão, ele não se destaca em nada no jogo, mas ele quer ficar provocando, ele quer ficar ali farmando view, quer ficar fazendo bad com a torcida. Então acaba que queima os caras. Aí o Cucurella aqui mesmo, beleza. Ele é um ótimo jogador, irmão. Ninguém é titular da seleção espanhola, titular do Ótimo, não sei, mas é bom. Ótimo. Chelsea à toa. Só que não é um cara que é protagonista dentro de campo, né? O cara dentro de campo, ele é coadjuvante. Aí quando vai pra fora, ele quer ser protagonista provocando. Só que não dá, né, mano? Quem mais? Thiago Galhardo. Pô, sim. Nossa, sim. Sim. Nossa, demais. Nossa, muita coisa, verdade. Thiago Galhardo, sem dúvida, é a personificação desse... Nossa, sim, demais. Eu tô esperando o livro dele, pô. Tô esperando. Eu vou fazer live lendo o livro. vídeo aqui, né, rapaziada? O Thiago Galhardo, irmão. A eterna fala do Castinho. Por que vai comprar um livro do Thiago Galhardo? Já virou um ícone do futebol brasileiro por sua personalidade e por estar sempre provocando os adversários aí e com um ego muito maior do que seu próprio futebol, né? Então, todos queriam o Thiago Galhardo na seleção, mas alguém perguntou se o Thiago Galhardo queria voltar pra seleção. Simplesmente, o Thiago Galhardo já é um patrimônio nacional. Só que o Thiago Galhardo, rapaziada, ele forçou tanto ser protagonista que ele realmente conseguiu virar protagonista, cara. Hoje não tem como você dizer que o Thiago Galhardo não é protagonista, porque as câmeras sempre vão estar viradas pra ele pelo seu personagem dentro de campo, né, mano? Então tudo começou aí com esse vídeo do Thiago Galhardo provocando o Flamengo com cheirinho. Isso foi durante o Campeonato Brasileiro. Aí o Flamengo vai lá e ganha o Campeonato Brasileiro do próprio Internacional, né? O Inter acaba sendo vice-campeão. E aí o Gabigol, que já ganhou muita coisa, vai lá e responde ele. Thiago Galhardo. Nossa, isso aqui também é mijado, hein? É tipo o Luan em 2017, pós-Libertadores. Mijada também. Ele meteu um cheirinho pra nós. Que o Thiago Galhardo ganhou? Se falar isso aqui com a taça do Brasileirão do seu lado, depois de colocar o time do cara em segundo lugar, nossa. Fez isso aí, mano. Caramba, não ganhou nada. Aí você vê, rapaziada, como que ser protagonista tem 100% a ver com o seu desempenho dentro de campo. Porque o próprio Gabigol, nessa época aí de 2019, 20, 21, 22, ele era protagonista. Hoje, se o Gabigol, na fase que ele tá atualmente, vier provocar os adversários, que é um tipo de coisa que ele facilmente faria ainda hoje, já vai ficar com aura de que tá forçando ser protagonista. Por que síndrome de protagonista? Porque ele não tá com essa moral dentro de campo pra meter essa marra, tá ligado? Então, basicamente é isso, mano. O cara tem que tá voando pra ele poder fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Tem que ser um cara que realmente se destaca fazendo alguma coisa dentro de campo, né, mano? Depois, Thiago Galhardo lançou a contratação que parou o Brasil, ele no Santa Cruz. Depois, ele lançou como o primeiro jogador do mundo concursado. O homem que passou na Petrobras. E sem dúvida, né, rapaziada? O Thiago Galhardo é um grande patrimônio aí do nosso futebol brasileiro, irmão. Ele falando que ele ir pro Santa Cruz parou o Brasil, que as pessoas ligavam pra ele, falou, que isso? Ele, não, acreditei no projeto. E já saiu de lá, né? O Brasil parou, irmão. Basicamente, é uma síndrome de protagonismo absurda, né, rapaziada? Dois nomes muito enviados aqui pra mim também foram Lianco. O Davidson também. É que o Davidson, eu acho que ele é mais o cara de ficar fazendo cera do que ficar aparecendo exatamente. É claro que ele faz muita gracinha, mas é tudo, sei lá, é diferente. Eu não sinto que o Davidson faz, tipo assim, pra galera gostar dele. É mais pra ganhar tempo de jogo. Às vezes é até chato demais, mas é mais isso. Não sei se eu tô meio que passando pano. O Lianco gosta do holofote, apesar do Lianco ser bom, tá? Eu acho o Lianco um baita de um zagueiro. Só que realmente ele acaba sendo meio chatinho. Mas é muito bom. O Davidson ficou muito famoso, principalmente em 2020, 2021, pelo seu desempenho ali dentro de campo, né, rapaziada? Mas pelas suas provocações. O cara saía rolando dentro. Cavava a falta cometida supostamente pelo juiz.
de campo, simulou falta do juiz, fazia aquelas suas dancinhas, depois meteu o gol no Flamengo e saiu comemorando lá, provocando. Simplesmente o Davidson é um patrimônio nacional, né? Foi o cara que lesionou um jogador do próprio time na comemoração. Pra muitos, muita gente tem raiva do Davidson aí, né? Eu não tenho, eu acho ele mais engraçado. O Davidson é folclórico. Assim, dos últimos anos do futebol brasileiro, provavelmente o mais. Que tudo, mano. Eu acho que ele entendeu que isso aí dava mídia pra ele, ele fica fazendo isso. Eu acho que o intuito dele não é provocar realmente, é só trazer mídia pra ele, sabe? Eu acho que ele não quer, tipo, mostrar que ele tem ego, que ele é o foda. Até porque o próprio Davidson já demonstrou que ele sabe que ele não é esse cara aí protagonista, né? Só que ele faz pra farmar, viu? Eu acredito que seja isso. O Lianco já é um cara mais personalidade de querer farmar ego mesmo, né, rapaziada? Só que teve aquela postagem que ele fez, teve muita coisa aí do Lianco, mas eu acredito que os outros jogadores citados aqui acima foram jogadores com mais ego e mais síndrome de protagonista. Mas Pô, pior que eu acho o Lianco muito cara que faz de tudo pra aparecer. Porque, tipo assim, dificilmente um zagueiro aparece, né? Demais, porque zagueiro é meio escondido mesmo. Só que o Lianco gosta de um holofote. O Lianco me parece muito o cara que gosta de jogar pra torcida, sabe? Fazer alguma coisa pra agradar a torcida. Tipo, ele força pra agradar. Nossa, me parece muito esse cara. Novamente, acho um baita zagueiro. Acho muito bom mesmo. Mas, nossa, gosta de jogar pra galera. E aí, o que você acha, rapaziada? Comenta aí sua opinião. Não esquece de seguir aqui o Victorando, beleza? E deixa o like desse vídeo, fechou? Tamo junto, valeu. Fui. Bom, este é Victorando Fute. Se inscreva no canal de Victorando se você ainda não está inscrito. A gente já viu trocentos vídeos dele aqui. Mas se por acaso esse foi o primeiro, ou um dos primeiros, se inscreva lá. O link do canal dele vai estar aqui embaixo. É isso aí, mais um baita vídeo.